34 milhões de dólares na carteira de pedidos da Embraer para o futuro e mais uma movimentação de 9,4% de alta após a divulgação do balanço. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre o balanço da Embraer e fazer projeções através dos gráficos sobre o futuro do ativo. Mas antes da gente analisar tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos entender o que aconteceu, tá, com a Embraer, que salta, né, hoje basicamente 9%, embora feche o pregão com uma alta leve de 2,30%. Então, o que aconteceu? Tá? A Embraer balança o recorde, guidance elevado, fazem a ação disparar 9,4%. Embraer entregou um segundo TRI de 26 que superou as expectativas em todas as métricas principais. Lembrando, a Embraer já tinha soltado, né, uma prévia falando sobre a venda das aeronaves, que já estava muito acima do esperado, né, já tinha entregado uma boa parte da meta do ano, e já era uma expectativa boa sobre o balanço da Embraer, e obviamente superou ainda mais essa expectativa. Então, o que aconteceu? Todas as métricas foram superadas, principais, como o lucro 25% acima, o EBITDA 30% acima, receita recorde de 11,34 bilhões de reais, e não parou por aí, elevou o guidance de rentabilidade e a geração de caixa para 2026 e anunciou um backlog recorde de 34,5 bilhões de dólares. O resultado, a ação disparou 9,4%, descolada do Ibovespa, que caía, né, nas tensões geopolíticas, de Estreito de Hormuz, aquela coisa que a gente já sabe. Um caso raro de alta estritamente fundamentada nos próprios números da empresa, o que aconteceu de fato. Então, a Embraer disparou 9,4% no pregão do dia 10, hoje, a R$ 101,22 após um balanço do segundo TRI de 26, divulgado antes da abertura do mercado. Números que superam todas as expectativas. O lucro líquido ajustado, 1,11 bilhões de reais, alta de 25% na comparação com o ano passado. O EBITDA ajustado veio na casa de 1,81 bilhões de reais, alta de 30% na comparação. Receita líquida veio 11,34 bilhões, recorde histórico, e 10% a mais na comparação com o ano passado. O destaque dos trimestres, forte contribuição do segmento de defesa e segurança, impulsionado pelas vendas da aeronave KC-320 Millennium. Guidance elevado, a Embraer revisou para cima metas de rentabilidade e geração de caixa para 2026, elevou a meta de margem EBIT ajustado para 10% a 10,6%. Um backlog recorde, 34,5 bilhões de dólares, avanço de 16% na comparação com o ano passado, refletindo a demanda sustentada na aviação comercial, executiva e de defesa. Descolamento do mercado, então o Ibovespa já caía, né, hoje por tensões geopolíticas, lembrando, o petróleo subiu aí também forte hoje, no Estreito de Hormuz, mas a Embraer praticamente decolou, né, 9,4% e alta estritamente fundamentada nos próprios indicadores da empresa. E quem ganha e quem perde com isso, obviamente, que você que é investidor e está na Embraer, ou você que pensa em investir na Embraer, quem ganha e quem perde nesse contexto todo. Obviamente, está muito contente o investidor já de longo prazo. Quem comprou e viu a ação disparar 9%, e a tese de longo prazo se fortalece. O lucro, EBITDA, receita, backlog em recordes e com guides elevado. Ganha quem comprou na baixa, a ação acumula alta relevante em 2026, que entrou nos patamares mais baixos e está colhendo frutos. Ganha a empresa, o backlog recorde de 34,5 bilhões de dólares, visibilidade de receita para os próximos anos. E o guidance elevado sinaliza a confiança da administração. Quem fica neutro nessa história? Quem espera para comprar? Obviamente, quem não comprou a ação da Embraer ficou fora praticamente da alta de 9,4% no dia, parte do otimismo por estar precificado, mas a tendência do guidance e backlog continua, ainda há espaço para uma alta. Então, isso fica um ponto importante para quem quiser entrar para o futuro. Perde quem vendeu antes do balanço, quem zerou a posição antes do resultado, perdeu uma movimentação de 9,4% do dia, embora tenha devolvido bastante da movimentação, né? O que o investidor deve fazer agora? O plano de ação, o balanço excelente e o guidance elevado é o sinal mais forte. Quando uma empresa revisa as metas para cima e anuncia um backlog recorde, está dizendo ao mercado, isso é importante, que a tendência é consistente. A Embraer está colhendo os frutos da diversificação em aviação comercial, executiva e defesa. Gatilhos para monitorar.
A conferência de call de resultado detalha sobre o guidance e as expectativas para o segundo semestre de 2026. Consistência do backlog de 34,5 bilhões de dólares. Se continuar crescendo, a visibilidade de receita se fortalece. Novos contratos de defesa, o KC-390, o segmento foi destaque. No trimestre, novos pedidos sustentam a tese. Cenário geopolítico. As tensões no Estreito de Hormuz afetam o Ibovespa, mas Embraer mostrou resiliência. Riscos reais, então importantes para analisar quando você vai investir na Embraer. As ações já subiu 9,4, parte do otimismo pode já estar precificado, isso é um ponto ruim, obviamente. O mercado já se emocionou, então tende a tentar dar uma aliviada. O preço-alvo de consenso, né, de todo é mais ou menos entre 93 e 94 reais. Hoje ela bateu 94, 101, né? A gente chegou a ver, mas aí fechou 94 e pouquinho. Então a projeção dos analistas já estaria ali precificada, né? Não teria mais muito upside para o futuro. Talvez tenhamos uma reavaliação dos seus múltiplos e aí talvez uma mudança no seu preço-alvo para o futuro. Então isso é importante. O risco de execução, um guidance elevado cria expectativa. Lembrando, o mercado é movido a expectativa. Se nós tivermos uma expectativa alta, a tendência do mercado querer mais. Então já aumenta a régua para a Embraer. Então ela tem que continuar entregando essa régua alta. Se não houver a continuidade, obviamente o mercado vai ficar desconfiado, vai tentar amenizar e talvez aí nós tenhamos uma queda para o futuro, embora as expectativas sejam altas. Lembrando, o mercado sempre cria uma expectativa maior e cria um risco maior do que ele tem. É normal, tá? Isso acontecer. O risco de câmbio. A receita é em dólar, então lembrando, a Embraer tem as suas receitas em dólares e por isso pode ser considerado um ativo diferente, tá, na carteira. Mas parte dos seus custos em reais, a valorização do real pode comprimir margens, então isso é importante. Para quem está dentro, segurar a tendência de melhora do lucro, EBITDA e receita, backlog é forte, o guidance é elevado. A tese do longo prazo da Embraer segue sólida e firme. Para quem quer entrar, avaliar com cautela. A ação subiu 9, né? Como a gente já sabe, estando acima do preço-alvo do consenso, obviamente. Entrar agora e pegar um prêmio sobre os analistas estimam, né? É meio complicado, vai entrar ali já no finaleiro só. Se tivermos uma reclassificação, uma atualização de preço-alvo, aí teria um upside pela frente. Esperar uma eventual acomodação ou confirmação de uma tendência nos próximos trimestres. Então, para você que quer entrar, obviamente, o ideal seria esperar um bom momento para entrar. Isso pode ser feito, por óbvio, através dos gráficos. A gente pode ter um momento interessante, já que é um consenso, acredito, por todos e até pelo resultado apresentado, que Embraer sim é uma boa empresa e está demonstrando que pode entregar mais crescimentos para o futuro de forma consolidada. Então, um ponto importante para uma entrada aqui, os gráficos vão tentar, quem sabe, ajudar. E já falando sobre isso, a gente já percebe que o gráfico mensal, obviamente, já tivemos aqui a ideia de um fundo no gráfico mensal que foi aqui no mês de junho, onde ele coloca o primeiro candle comprador, depois uma sequência de candles vendedores aqui, praticamente 4 candles consecutivos de baixa, tá? Ela vem aqui, trabalha nessa região, né, onde ela faz suporte, aqui na região dos 69 e 71 reais, e agora vem tentando otimizar e buscar a renovação da sua máxima histórica. Se olharmos aqui o mensal, há uma expectativa do rompimento da sua máxima histórica, tá? Ele acabou deixando essa sombra superior, mas há essa expectativa do rompimento da máxima histórica. O ponto é que, visando o gráfico mensal, poderia estar esticado, né? Tendo em vista que, desde o fechamento aqui, nesse último candle vermelho, no dia 5, a Embraer chegou a subir 30%, né? Pelo menos até o momento, 30%, chegando a superar lá quase os 40% de alta. Então, uma margem para entrar aqui num gráfico longo como o do mensal fica complicado. Então, teoricamente, não valeria a pena. Porque eu, particularmente, não sou muito fã de tentar entrar no rompimento de máxima histórica, porque a gente não sabe se realmente o ativo vai ou não vai seguir subindo. Quando eu olho o semanal, a gente teve essa movimentação, né, de queda, o ativo abriu uma forte alta, né, 9%, com baita gap de alta, e aí vem num processo de correção, e esse processo de correção pode ser significativo, tá? Principalmente para quem pensa em entradas no ativo. Lembrando, há uma briga aqui na região dos 87, que seria essa região de suporte aqui mais próximo. Então a expectativa para os próximos dias, principalmente quem quer entrar, é que a Embraer faça uma correção. De preferência, buscando essa região ali, tá? A gente poderia até pegar aí
traçar uma Fibo aqui, ó, Fibonacci, seria aqui entre essas duas regiões aqui, dos 90 e 88, seria uma boa região para ela praticar um fundo através do gráfico semanal. Aí, a partir dessa tentativa de fundo, a gente poderia buscar por uma compra aqui, tentando visar pelo menos uma parcial na máxima histórica para ir conduzindo ela para o longo prazo, né? Tentar reduzir um pouquinho de risco e tentando recomprar em certos pontos estratégicos da Embraer para o futuro. Mas seria uma boa região. Pode acontecer um cenário que o ímpeto comprador se permanece muito forte e a Embraer já na próxima semana consiga aqui um possível rompimento para cima. Isso é um ponto de atenção, então por isso vale a pena ficar acompanhando, tá, como vai ser esse comportamento da Embraer para essa semana. E se a Embraer inventa de perder a mínima praticamente de hoje, né, a gente teria um cenário corretivo mais interessante. Mas se a Embraer tentar aqui fechar pelo menos o gap de alta e fazer um fundo na região dos 92, eu acho que vale a pena ficar de olho para uma possível compra para quem sabe voltar lá novamente para a máxima histórica. Então, um ponto de atenção. De qualquer forma, a gente teria que ter aqui uma tentativa de fundo da Embraer depois dessa alta muito forte para ficar interessante tanto no curto, tanto no médio quanto no longo prazo, tá? Isso seria uma possibilidade bem significativa por parte da Embraer. E que nem eu falei, estruturalmente o mais interessante seria buscar compra pela região dos 88, 89, tá? Até os 90. No curtíssimo prazo, aqui dependendo do ímpeto comprador que possa surgir, pode ser que na tentativa do fechamento do gap ela possa praticar um fundo e emendar uma movimentação de alta. Então isso seria interessante. Já visando uma leitura focada mais para o day trade, obviamente a gente percebe aqui, ó, pelo 240 uma força vendedora, até tentativa de segurar essa queda pela sombra inferior desses dois últimos candles e até pelo que esse candle 240, né, demonstrar uma força compradora interessante. Tá? Aqui a gente parece perceber que o mercado já está freando, né, essa possibilidade de continuar caindo e já tenta representar um fundo aqui, tá? De alguma forma, aos 60, como já está se formando, até o próprio 30 minutos. Tá? Isso aqui pode chamar atenção, tá? Nas duas pontas, mas acredito que na principal talvez seja na ponta compradora. A gente já consegue perceber a possibilidade de um fundo e, obviamente, que o rompimento da máxima desse candle do 30 aqui, se a gente for olhar, pode surgir, quem sabe, uma nova tentativa de alta. Então, é um momento muito delicado, tá? Existe uma possibilidade de uma entrada para até mesmo para quem pensa no longo prazo. Aqui, o que seria? Por exemplo, o rompimento dos 94 com 93, tá? Então, este rompimento aqui, o ativo tentar buscar pelo menos uma valorização de uns 2%, tentar executar uma parcial aqui e segurar e jogar aí, obviamente, os 2% para baixo, mais ou menos nessa região, o stop, onde ficaria basicamente o 0 a 0, tá? Tu teria já obtido isso aqui de ganho, tentaria colocar aqui abaixo, tá? Protegido. Para que consiga, se houver, obviamente, aquele ímpeto, que nem eu falei, comprador, muito forte, ficar dentro dessa movimentação de alta que pode ser gerada para a Embraer. Então, eu ficaria de olho na possibilidade, principalmente amanhã no intradia, até mesmo pensando no médio e talvez longo prazo, tá? Eu acho que pode valer a pena aqui o caso da Embraer. Então, me chamaria atenção por conta disso, tá? Na venda, não consigo ver a continuidade até o momento para tentar fechar esse gap. Pode acontecer, não acho que não possa acontecer. Pode acontecer, vai depender muito da abertura amanhã, do comportamento de Embraer amanhã, porque as últimas informações que temos aqui é o mercado se defendendo, tá? Os compradores defendendo e deixando aqui nitidamente essas sombras inferiores nesses últimos candles, demonstrando uma força e aí trazendo para o 15 e até mesmo para o 60 essa força compradora. Demonstrando que, ó, talvez amanhã a gente consiga fazer um repique e continuar subindo para buscar, né, obviamente, a sua máxima história. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, foi tentar explicar um pouco sobre o que aconteceu com a Embraer, o resultado, e aí fazer leituras para saber se há ou não uma oportunidade. Obviamente, pode surgir essa oportunidade, mas tem que olhar com carinho, com cuidado, para tentar surfar ela da melhor maneira possível, lembrando que já estaríamos no preço-alvo de praticamente todas as casas de análise ali com a Embraer. Fiquem atentos que pode ter atualizações nesse preço-alvo, e aí talvez entre realmente um fluxo comprador inesperado, por isso que é importante analisar principalmente esses gráficos dos 60 e do 120, que nem eu comentei, que pode ser uma oportunidade para quem está pensando até mesmo no longo prazo. Antes da gente encerrar o vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes aqui para vocês. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e fui!